Vocês sabem porque Bolsonaro é recepcionado e aclamado por multidões em todos os lugares do Brasil por onde passa? Multidões, excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, que vão de graça, como foram os 22 milhões do último 7 de setembro. A explicação é fácil. Além do carisma, da sua sinceridade, da humildade no trato com o povo, esse povo já descobriu que Bolsonaro não rouba, mas faz. E vai certinho nas grandes necessidades nacionais, graças à competência de seus ministros. A mídia não divulga, mas o governo federal está realizando obras de grande importância para o desenvolvimento do país e a melhoria da qualidade de vida de nossa população. São empreendimentos que, inclusive, criam muitos empregos, contribuindo para reduzir a elevada taxa de desocupação herdada de governos passados. O Ministério de Desenvolvimento Regional, por exemplo, é um dos motores mais eficazes da máquina governamental e sua atividade incansável merece ser conhecida pela opinião pública, já totalmente cansada, saturada mesmo, dessa artilharia estéril e incessante da mídia, nunca vista antes, contra qualquer ato, frase ou palavra do presidente da República. Nosso comentário é sobre algumas, mas não todas, realizações do onipresente Ministério do Desenvolvimento Regional sob o comando de Rogério Marinho. O Ministério do Desenvolvimento Regional, só no primeiro semestre de 2021, entregou mais de 2.000 obras, nas quais investiu 4 bilhões e 200 milhões de reais. Para levar água à população que mais sofre com a seca no Nordeste, o Ministério realizou 24 obras de médio e grande porte e gastou 439 milhões de reais. Além da continuidade das obras transpondo as águas do São Francisco, foram também entregues para aquele povo sofredor 1.000 poços artesianos, 2.600 cisternas em 238 cidades do Nordeste. Para descrever o que o Ministério de Desenvolvimento Regional vem realizando, seria necessário um enorme relatório que não caberia neste comentário. Assim, vamos pensar algumas de suas atividades para dar uma ideia da totalidade de seu trabalho e como ele é grandioso. Vamos falar, por exemplo, em um dos maiores problemas brasileiros, a precariedade de nosso sistema de saneamento básico. Deficitário porque só se resolveria com um tipo de programa que os maus políticos consideram desprezível, pois as respectivas obras são enterradas, sem visibilidade, sem votos à vista. Por isso não são feitas. Mas no governo Bolsonaro é diferente. Aprovado no Congresso o Marco Legal do Saneamento, que Bolsonaro sancionou em meados de 2020, o Ministério de Desenvolvimento Regional acelerou seus trabalhos nessa área e prevê, até o fim de 2033, a coleta e tratamento de esgoto para 90% da população brasileira e o fornecimento de água potável para 99% de seus habitantes. Hoje, vergonha nacional, 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável. 104 milhões não contam com coleta de esgoto no Brasil. Serviços essenciais negados ao povão
que Bolsonaro quer, enfim, libertar dessa cruel servidão. E vocês sabem quem votou contra essa legislação que vai atender especialmente a população mais pobre? A esquerda, o PSOL, o PT e similares. Eles querem perpetuar a miséria e a pobreza no Brasil. Eles vivem disso. Li na revista Oeste que 13 senadores votaram contra essa legislação que vai resultar em investimentos de 700 bilhões de reais até 2033. Curioso, fui ver os nomes desses inimigos do povo. 7 senadores do PT, entre eles Humberto Costa, Jacques Wagner, Paulo Paim, e mais os outros 6 de outros partidos da esquerdalha. Um nome notável entre esses 6 inimigos do povo, Randolph Rodrigues, o rei da pandemia. Derrotados esses amantes do atraso, logo no final de 2020 foi assinado o decreto regulamentando o marco legal do saneamento e o Ministério deu andamento aos trabalhos, liberando inicialmente 931 milhões de reais só para o primeiro semestre de 2021. Serão executados 236 projetos em 204 municípios, beneficiando 10 milhões e 400 mil pessoas. Outra inovação política de Bolsonaro. Seu governo não discrimina os estados que são governados por seus opositores. Também lá leva as suas obras. Bolsonaro trabalha para melhorar a vida do povo brasileiro, da totalidade do povo brasileiro. Nesses projetos serão gerados ou mantidos 568 mil empregos em 24 estados e no Distrito Federal. Serão contempladas iniciativas cujo objetivo é conseguir, no menor prazo possível, aquela universalização do abastecimento de água potável, de esgotamento sanitário, consistindo em coleta, tratamento e destinação final, e a gestão dos resíduos sólidos urbanos, também com coleta, tratamento e disposição final, além de um manejo adequado das águas pluviais para evitar as enchentes consequentes. É claro que os recursos federais, devido à herança maldita, são escassos. E aí entra a criatividade e o pragmatismo de um governo competente. Aparecem os leilões, realizados para concessão ou formação de parcerias com a iniciativa privada, por exemplo. A revitalização da SEDAI, no Rio de Janeiro, resultou de uma concorrência que levou para a empresa investimentos de 30 bilhões de reais, que vão assegurar água potável e limpa e ampliação do atendimento à população fluminense, beneficiando 12 milhões e 800 mil pessoas, sem comprometer os recursos públicos fluminenses, roubados e desperdiçados durante muitos anos no passado recente. Outro exemplo de ação do Ministério do Desenvolvimento Regional, o programa Águas Brasileiras. Semana passada, Bolsonaro esteve em Minas Gerais para promover a revitalização da bacia hidrográfica do Rio Urucuia. Mais de 4 milhões de mudas de espécies nativas do Cerrado serão plantadas em 14 municípios de Minas e Goiás. A ação faz parte desse projeto Proáguas Urucuia, e na ocasião
também foram entregues máquinas e equipamentos a 24 municípios do Noroeste Mineiro e que beneficiarão mais de 480 mil pessoas. O projeto Águas Urucuia contará com 105 milhões de reais em investimentos e é apenas um dos 26 aprovados do maior programa Águas Brasileiras, uma iniciativa interministerial coordenada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional que busca alavancar ações de revitalização das bacias hidrográficas. Na solenidade lá em Minas, o presidente Jair Bolsonaro destacou a importância de cuidar do meio ambiente para garantir água para toda a população brasileira e celebrou a alegria do povo nordestino quando se abre um poço artesiano ou se inaugura um trecho da transposição do Rio São Francisco. E ele disse: isso não tem preço. É verdade. Os cães mordem, mas o Ministério Técnico e competente de Bolsonaro vai passando e semeando esperança Brasil afora. E o presidente recebendo de volta o caloroso apoio popular que ele merece. Bolsonaro só não vai bem nas pesquisas. Tem metade das intenções de votos do ex-presidente e ex-presidiário. Um gozador me disse que essas pesquisas estão certíssimas. Apenas são feitas em lugares bem escolhidos. Em São Paulo, por exemplo, na calçada do Instituto Lula e nos demais estados, nas portas dos sindicatos e dos presídios.